Boa noite, Lucas. Caio Munif, Rádio Bandeirantes. No jogo é possível notar, né, às vezes nos momentos das mexidas, que não estou falando que o banco do Goiás é ruim, mas que às vezes falta uma peça ou outra no segundo tempo para o Mancini tentar, por exemplo, uma virada do resultado, uma mudança de cenário. Você enxerga dessa forma? Talvez uma composição de elenco para a próxima janela seria algo que você está vendo que o Goiás precisa? Boa noite a todos. Caio, eu vou voltar um pouquinho no tempo porque acho que a sua pergunta ela é pertinente. Em relação ao elenco que eu encontrei aqui o ano passado, eu acho que a gente vem numa evolução, mas existe uma coisa que é maior do que isso, que chama previsão orçamentária do clube, né? E isso tem que ser respeitado. Não tem como hoje um clube de Série B do brasileiro ter 30 atletas em condições totais de ser titular do clube. Então eu acho que hoje o plantel que o Goiás tem, ele é sim suficiente para pensar em acesso e título. Eu venho conversando isso com o professor Mancini todos os dias. Pode ser que exista algum movimento, como eu venho falando para vocês, um ou outro, né, para essa janela, mas o nosso plantel é um plantel importante e tem condições totais de terminar a 38ª rodada com acesso, com título. Acho que quando a gente perde um jogo dessa forma, em casa ainda, né, que dói, como o professor falou, a gente começa a levantar algumas hipóteses que surgem, né, mas a gente confia muito no elenco. E tudo aquilo que a gente diagnosticar que tem necessidade, pode ter certeza que se existir disposição financeira para isso, o Lucas vai estar no mercado para buscar. Agora eu também preciso respeitar o caixa do clube. Ô Lucas, boa noite. Eu me recordo que algumas coletivas atrás você disse assim que não são os resultados que iriam dizer se você iria contratar ou não um pouco mais para frente. O Goiás é líder do campeonato, é o primeiro colocado, vem de 2 derrotas, enfim. Mas está mudando alguma coisa no seu pensamento nesses últimos jogos para essa janela de julho, ou o que você tinha como retilíneo daquela época ainda, um pouco atrás, você continua com o mesmo pensamento? Porque se a gente for observar, do time do Campeonato Goiano, o Goiás trouxe o Anselmo, trouxe o Benítez e trouxe o Tite, porque teve esse problema de zagueiro. É o mesmo pensamento ou você vem mudando alguma coisa com o que o time vem jogando e com o que você está vendo o elenco? Boa noite. Eu acho que o futebol ele nos traz muitas adversidades, né? Vocês estão acompanhando aí que, como o professor falou, desde que nós perdemos os nossos 2 zagueiros titulares, né? Um em lesão e outro num choque, né, que existiu no jogo. Nós tivemos que agir rapidamente no mercado e conseguimos fazer um movimento importante que foi o do Tite. O futebol ele é muito dinâmico, é óbvio que as análises elas acontecem dia a dia, jogo a jogo. Volto a dizer que eu acho que o nosso plantel é um plantel importante, um plantel bom para o campeonato, muito bom para mim, na minha opinião, e acho que também é a opinião do professor Mancini. Mas quando você começa a enxergar algumas coisas dentro dos jogos, é natural que a cabeça do executivo também vá, né, não alterando, mas tentando encontrar soluções para os problemas que vão aparecendo. É normal ir aparecendo os problemas, né? Então acho que ainda é um pouco precoce falar em muitos movimentos de janela, porque, como eu disse, eu acho que o que a gente precisa é uma situação ou outra, né? Como eu já deixei claro aqui, o lateral é um jogador que nós estamos buscando dentro do mercado, né? Até porque desde a saída do DG nós não tivemos foi campeão? Acho que o pessoal foi campeão, hein? Então, assim, eu acho que ainda é um pouco precoce para a gente poder, né, falar sobre isso, mas pode deixar que eu estou antenado e minha conversa com a comissão técnica ela é dia a dia e a gente vai buscar sanear os problemas que vão aparecendo. Por isso pode haver mais de um ou outro movimento, sim, durante a janela.
Lucas, boa noite. O Caio e o Júnior abordaram contigo questão de reforços, né? Agora, duas situações fora esse tema. A primeira, assim que o Adriel foi expulso, né? O VAR entrou em ação e a produção da Band News, ela acionou alguns árbitros ou ex-árbitros e eles colocaram que o VAR não poderia entrar em ação naquele lance porque era lance de amarelo e não de vermelho direto. Por mais que de repente a expulsão foi injusta ou justa, sim, o VAR não poderia entrar em ação. E aí, mediante essa posição que tivemos, também a produção foi atrás de juristas. E aí colocaram que é um erro de direito, que o Goiás tem brecha jurídica para tentar a anulação do jogo, poderia ser um erro de direito da arbitragem. A direção já tem esse tipo de pensamento, tem a chance do Goiás tentar alguma ação jurídica em cima disso, de um erro de direito hoje da arbitragem no estádio Ale Pinheiro. E uma outra situação, semana passada a imprensa de Curitiba colocou que você estava na lista da direção do Atlético do Paraná. Você chegou a ser procurado pela direção do Atlético do Paraná? André, nós conversamos isso inclusive agora há pouco. Realmente ele toma o segundo cartão amarelo, né, e depois o vermelho, né? Então, a regra fala que nesse caso não é cabível, né, o VAR. Mas, o árbitro cometeu um equívoco ali, ele se equivocou realmente, achando que o goleiro do time deles acho que estava ali para reclamar, e ele não percebeu que o goleiro estava ali para bater a falta, na verdade, né? Existe um erro dele, né, e depois existe o erro do VAR de interferir no jogo de forma crucial, né? É óbvio que o nosso jurídico vai analisar, né? A gente sabe que voltar jogo no Brasil ou algo do tipo é uma decisão muito, muito difícil de acontecer, né? Mas nós vamos olhar sim. Eu já entrei em contato com o Dr. João Vicente na hora que aconteceu isso, né? Para a gente poder entender o que é cabível, né? Mas realmente eu lamento porque o árbitro hoje ele fez uma partida ruim, né, na minha opinião, com muitos equívocos, né, sem o controle da partida. A equipe deles por muitos momentos praticou um antijogo ruim, né, para quem está assistindo, para todo mundo que está assistindo em casa, para nós que estamos aqui trabalhando, né? Então acho que sempre cabe um pouco de respeito quanto a isso. Mas nós vamos procurar, se existir algum tipo de direito que o Goiás tem, você pode ter certeza que nós vamos, né, procurar os caminhos. Contrato em vigência em São Paulo. E isso a minha vida é pautada em cima disso. Os meus compromissos que eu assumo, eu vou até o fim. E foi isso que fez com que eu nem pensasse. Nesse momento eu tenho um compromisso com Goiás, eu tenho um compromisso com o professor Wagner Mancini, com a comissão técnica, com todos os do elenco, e eu vou até o final do campeonato, se assim o Goiás também achar que é interessante. Boa noite, Lucas Andrino. Até voltando na pergunta do André, eu queria entender um pouco mais sobre esse posicionamento. Você até disse sobre o fato do árbitro ter entendido que o goleiro tinha ido para reclamar e não para cobrar falta. Se houve uma comunicação entre vocês após o jogo, se houve algum tipo de contato, justamente para tentar entender um pouco mais sobre esse lance. E só para a gente ficar um pouco mais claro, você disse que o Goiás, caso tenha esse respaldo jurídico, que pretende ir atrás. O Goiás, em caso de possibilidade, o Goiás vai pedir ou a anulação do jogo, ou para que esse jogo possa ser disputado em uma outra data, em um outro momento, é de interesse de vocês? Só para falar, porque eu tive a conversa com o árbitro ao término da partida, e eu fui até ele e falei que ele havia errado, porque ele não poderia ter usado o VAR para revisar um segundo amarelo, e ele falou que ele errou, e exatamente dessa forma. Ele disse que ele errou, que ele achou que o atleta, o Adriel, o goleiro, tinha ido para fazer cera, para reclamar, e eu falei para ele, eu achei que você deu o cartão porque ele mexeu na bola, ele pegou a bola do lugar e tirou do lugar. Ele falou, não, eu achei que ele tinha ido lá para reclamar, tal. E aí eu falei para ele, mas mesmo assim você não poderia usar o VAR. A questão é que você usou o VAR de uma forma errada,
E aí agora, por favor, Lucas, só para deixar claro aqui. Acho que é exatamente isso. Ele cometeu um erro, mas ele também não poderia recorrer ao VAR. O erro faz parte da partida. Quantos árbitros já erraram, né, e o lance continuou? Faz parte. Assim como o jogador erra, assim como o treinador erra, o árbitro também pode errar. Mas ele recorrer a uma opinião externa naquele momento, ele não podia, né? Então, acho que é melhor, para a gente não falar besteira aqui, a gente entender a parte jurídica como um todo. É fato que ele não poderia recorrer ao VAR. Agora a gente só precisa entender o que seria o desenrolar disso, né? Para que o Goiás também não se mova de uma maneira que atrapalhe futuramente o clube no campeonato, né? Eu acho que também não seria justo. Se couber algo, nós vamos ingressar, com certeza. Boa noite, Andrino. Quando se fala em janela para o torcedor, um grande sonho é Tolói, que está na cidade, está livre no mercado. É um sonho também da diretoria? Você pensa nisso? Já chegou a conversar com o zagueiro? O Rafael Tolói é um jogador que, com certeza, os torcedores do Goiás gostam muito. Desde que eu cheguei aqui, que eu ouço falar há mais de ano já que é para trazer o Tolói, só que nós temos que lembrar que o jogador estava jogando no Atalanta, né? E é normal que um atleta que venha ter uma performance como essa ainda tenha um mercado de Série A, né, do brasileiro, ainda tenha um mercado europeu à disposição. Eu conversei com ele e deixei claro para ele que no momento que ele entendesse, ou que ele tomasse uma decisão na vida dele, de que ele gostaria de voltar para o Goiás, porque isso ele já deixou claro, a gente só não entendeu ainda qual é o timing disso, as portas estariam abertas, porque um jogador dessa magnitude, um jogador que tem uma identificação como essa com o clube, é óbvio que ele vai ser muito bem-vindo e óbvio que ele tem que caber também dentro da questão orçamentária do clube, né? Mas eu não vejo isso com possibilidade para agora, né? Então, e se ele tomar essa decisão agora na próxima janela, com certeza nós vamos conversar. Lucas, eu vou voltar na minha primeira pergunta só para entender um pouco melhor. Qual que seria a situação financeira do Goiás no momento? O Goiás tem um orçamento, né, anual que é destinado para o futebol. Boa parte dele, né? Não consigo te precisar aqui o percentual, mas hoje essa competição, aquilo que ainda é disponibilizado para os clubes a título da maior receita, que é direito de TV, ainda é um valor muito aquém do tamanho do Goiás. Por isso que o Goiás precisa sair dessa competição o quanto antes, né, e voltar para a Série A. Então, assim, eu não posso te falar números aqui exatos, até porque o portal de transparência do clube, né, ele deixa isso muito claro, mas nós temos um orçamento suficiente e aprovado pelo Conselho de Administração para brigar por título e para brigar por acesso. Hoje nós estamos no limite, né? Então, para a gente fazer algum movimento financeiro, teria que ou haver algum tipo de desafogo, né, de alguma coisa que saia, né, algum valor que custa para o clube mensalmente de expressão, para que a gente possa no mercado fazer o movimento, né? Então é isso. Mas eu venho conversando muito com o Conselho de Administração, venho conversando muito com agora o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério, para que a gente se prepare para a janela, né, em movimentos que sejam muito assertivos, e o Goiás não vai deixar de fazer talvez por um valor que seja pequena a diferença, né? Eu só digo que a gente tem que respeitar os caixas do clube, porque o Goiás, ele é um clube que durante todos esses últimos anos dele, ele sempre foi muito respeitoso com o caixa. Eu acho que isso foi o maior legado que todos que passaram aqui deixaram para o clube.